E a gente está falando de câncer de pulmão. A gente está falando de uma doença que é modulada por estímulos ambientais, poluição, queima de biomassa, fumo, radiação, alterações do microbioma, alterações genéticas, doenças inflamatórias pulmonares. Tudo isso está envolvido na gênese do câncer de pulmão. E o câncer de pulmão começa assim, como a maior parte dos cânceres. Uma alteração comportamental numa célulazinha epitelial que vai sofrer um processo de hiperplasia, que vai gerar displasia, que vai gerar o câncer in situ, que vai gerar um tumor maligno, que dali vai ter as metástases. Então, se eu quero falar de diagnóstico precoce, em que altura dessa imagem eu devo querer atuar? Lá no final, onde eu estou atuando hoje, ou lá no início dessa imagem? É disso que nós estamos falando. Então, a gente tem que lembrar que o câncer começa como um comportamento celular alterado numa célula. Dali, isso vai ser alterado pelo DNA alterado, vai sofrer um processo de carcinogênese, até virar um nódulo ou uma massa neoplásica. E aonde que eu quero atuar? Eu quero atuar lá onde, nos fatores que alteram o comportamento celular. Ou seja, antes que aquela célula torne-se neoplásica, quem faz essa transição? Se eu puder atuar sobre os fatores que fazem essa transição, eu vou estar impedindo até a gênese de um câncer. E que fatores são esses? Epigenética. Epigenética é um conjunto de situações como exercício, dieta, uso de medicamentos, poder social, poder financeiro, prática de esporte, ambiente em que se vive, tudo isso modula o nosso genoma. E aí isso se chama epigenética, que é a alteração da expressão de um DNA sem que se altere a sua estrutura. O microbioma é um fator importantíssimo nisso. Microbiomas são aqueles trilhões de micro-organismos que todos nós temos no nosso corpo e que fazem o nosso corpo funcionar. Sem um microbioma, a gente não viveria. Sem um microbioma, a gente não seria capaz de fazer digestão, a gente não teria sistema imune, a gente não teria desenvolvimento cerebral e assim por diante. Então, essa população de micro-organismos é fundamental para a vida humana. A propósito, você fez uma conferência brilhante na Academia de Medicina do Rio de Janeiro sobre esse tema. E gostaríamos e apreciaríamos muito que você viesse aqui um outro dia para falar sobre aquele assunto que, de fato, deixou uma marca muito importante em todos nós que assistimos. Quer dizer, um assunto super novo, a forma como se fala em microbioma, aquelas comparações que você fez, olha, em 1 centímetro quadrado tem uma quantidade X de micro-organismo, coisa de fato é muito novo. Né? E a importância dessas inter-relações. Fica o convite, então, para o próximo. Convite registrado. Mas é exatamente isso que você falou. O microbioma, que é algo que a gente agride cotidianamente, seja com o uso de antibióticos, seja com a dieta inadequada, seja com a falta de prática de exercícios físicos, são muitos fatores que envolvem e modulam o nosso microbioma, provocando desequilíbrios entre as diferentes populações de micro-organismos. Esses desequilíbrios são chamados de disbioses. E hoje, as disbioses estão associadas a pelo menos 90% das doenças que acometem o homem. Para se ter uma ideia da importância, como você ressaltou agora, do microbioma na nossa vida. Mas outros fatores são importantes, principalmente nesse processo de modificação do comportamento celular. Aí a gente tem fatores como conteúdo de exossomos, como microRNA, que vão gerar lesão de DNA, perda de checkpoints, inativação daquela parte do nosso genoma responsável pelas nossas defesas contra o câncer, vão ativar oncogênios, ou seja, vão produzir câncer. Então, se a gente consegue, antes de chegar nessa última etapa, em que a gente já tem o câncer instalado, a massa ou o nódulo, se eu conseguir interferir naqueles agentes que promovem essa mudança de comportamento celular que vai gerar o câncer, eu vou estar realmente, muito mais do que fazendo um diagnóstico precoce, eu vou podendo, em algumas situações, até evitar a geração daquele câncer.